Quem está aqui comigo hoje para falar do mercado, para contar mais tudo que ele está vendo em termos de negociação de preços e precificação da arroba, é o meu amigo Ronald Macuco, lá da Pátria Agronegócios. Seja bem-vindo, Ronald. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. E queria começar essa nossa conversa perguntando para você como é que você está vendo o atual momento de precificação da arroba, Ronald. Olá, Alexander. Olá a todos que nos assistem. Muito bom estar com você aqui, Alexander, novamente. Num momento que parece ser delicado, parece, porque eu digo parece, porque o boi está caindo. E a gente olha para o boi muito de curto prazo. Se eu olho de curto prazo, o boi está caindo e eu preciso tomar decisão hoje. Se eu olho das decisões que eu terei que tomar daqui 90 dias, 100 dias, 6 meses, um ano, eu estarei bem tranquilo nesse mercado, porque o cenário, ele não é um cenário pessimista como a gente está vivendo hoje. Então, trazendo o que eu estou vendo do boi, eu estou vendo o boi no Pará. Semana passada era um boi de R$ 300, dos 297. Essa semana, a frigorífico abriu compra nos 300, nos 290. Cliente relatando isso. Opa, se eu tenho um boi de 290 no Parazão e eu tenho um boi no São Paulo, um boi de 302, o que a bolsa nos mostra agora, o indicador ontem 307, 304, opa, quer dizer que o diferencial de base está diminuindo. As escalas, apesar do boi ter caído R$ 10 na última semana, escala de 6 dias, 7 dias, então caiu sem ter escala alongando. Resumo, nós vamos entrar em outro tema aqui que talvez traz esse reflexo. Boi do confinamento está existindo, tem esse boi, não tem preocupação, porque esse boi já era estimado há 90 dias, há 60 dias, todo mundo falava desse boi porque a conta era muito boa. Então, assim, de forma geral, eu vejo o mercado caindo, mas em algumas regiões de escala muito curta. Alguns aí vão dizer, mas figurista está me dizendo que eu tenho escala até novembro já. Ontem eu ouvi um áudio de um comprador mandando para um cliente meu, eu já tenho boi até dia 15 de novembro. Se o boi tá com essa escala até 15 de novembro, nós podemos ir para a praia, né? Porque boi não sobe até o final do ano. Se eu olhar nessa linguagem, nesse direcional do tomador de preço, que é o frigorífico. Então, acho que a gente tem que ficar muito atento pontualmente, tá, Alexander? Pontualmente. Há uma pressão, mas essa pressão com escala curta. Os pequenos, por exemplo, eu tô vendo escala aí de 6 dias, 5 dias, os pequenos frigoríficos. A gente não vê essa oferta de animais vindo de pasto com tanto volume. Notório, o clima, apesar de ter chuva dentro do maio, dentro do junho, não foi aquele clima tão seco de forma geral, tem capim. Só que eu vejo muito cliente falando que tem pasto para alugar. Ano passado a gente não via isso. Tem pasto para alugar. Quer dizer que tem menos animais no mercado, Alexander? Se tem pasto. Ontem eu conversei há 2 semanas atrás, com um grande consultor aí, pecuarista, e falou, Ronald, na minha região, Jussara, Tapirapuã, e aí outras regiões também a gente vê nos comentários dos nossos vídeos, eu tenho capim, Ronald. Segura um pouco mais esse animal, espero para vender meu bezerro, opa, posso alugar pasto. Opa, se tem pasto, quer dizer que tem menos animais. Bastante atenção para isso, porque a gente pode ter surpresa. E hoje, quando eu olho para a bolsa, um boi para novembro, um boi para dezembro, 318, 314 agora por novembro, talvez nos mostre que esse boi está indo num movimento de curto prazo que talvez não justifique o longo prazo, tá bom? Pois é, então você está trazendo para a gente um cenário aí de que a oferta pode estar até acontecendo, mas é uma oferta pontual e que ela não deve se estender, pelo menos não dessa forma, não com essa intensidade que a gente está vendo agora, para os próximos meses, Ronald, é isso? Exatamente, tá, Alexandre? E aí, eu tomo uma decisão muito pautada no que eu tenho hoje. Os números do IBGE, já trouxe aqui outros analistas, consultores, para trazer esses dados aqui, mostrou, primeiro semestre, 49, 50% dos animais que foram abatidos no ano de 25 foi de fêmea. Tá, Uhum. essa fêmea produz o quê? Produz um bezerro, produz um garrote. Procura-se garrote, encontra? Me diz aí, quem tem aí 500, 600, 800 garrote aí, tem esse animal? Não tem. Por isso que o preço do garrote ainda continua 335. Goiás, Minas 300 e... Talvez Goiás 330, Minas 335, São Paulo 340, quando esse animal chega para ser negociado. Talvez essa última semana teve correções. Isso é um reflexo.
pasto à disposição, Alexandre. Por que tem pasto à disposição comparado que 2023 e 2024 não teve? Porque a produção de animais vem diminuindo. Então, isso por si só, o que eu quero trazer? Eu vou estar amanhã palestrando lá em Gurupi, para o pessoal do Sebrae, levando a visão. Vai ter um consultor ali, a parte zootécnica ali, trazendo, zootécnica não, desculpa, na parte de gestão, o Antônio Chakra vai falar um pouco sobre a gestão da fazenda e eu falarei sobre o mercado. Qual é a visão que eu vou levar de mercado ali, Alexandre? Que o atual momento não justifica os próximos 6 meses, os próximos 4 meses, os próximos 90 dias, os próximos 2 anos, tá bom, meu amigo? Acho que a gente tem que separar um pouco isso aqui, porque a gente vive muito no atual. O atual é pessimismo, tem um preço menor, isso é um fato, os indicadores estão caindo. Muito bom. Então, temos aí que prestar atenção na evolução da oferta, mas vamos, nesse primeiro momento, Ronald, concentrar no que está acontecendo agora, porque é importante a gente analisar o que está acontecendo agora, até para a gente poder ter um cenário mais, uma visão mais aberta aí para o que pode acontecer lá na frente. Essa pressão na arroba, ela está vindo de uma oferta que, como você disse, já se sabia de confinamento, porque o confinamento lá em maio, junho foi estimulado e é esse animal que está aparecendo agora. Mas é só isso, Ronald? Não, não é só isso, entendeu? Sempre tem algumas coisas a mais. O que eu posso talvez fazer de análise de número é, se a gente olhar só para o mercado doméstico, eu fico aqui numa discussão de visões de analistas e consultores diferentes e visão de mercado diferente. Alguns vão dizer aqui que o mercado doméstico é o grande responsável por esse preço do boi não estar subindo. Eu tenho que discordar. E aí talvez alguns aqui no comentário depois do vídeo vai discordar com a minha visão. Eu não acredito que o poder de compra do brasileiro está limitado, não. Ah, mas você está vivendo numa esfera, numa realidade diferente. Não, moçada. O que o governo fez agora, 20 dias atrás? Liberou aí um botijão para 15 milhões de lares. 15 milhões de famílias vai receber um botijão. Quanto custa o botijão? 120, 130, 140 reais? Opa, essa dona de casa vai ter mais dinheiro entrando dentro do seu fluxo aí. Ela vai fazer o que com esse dinheiro? O próprio governo já fala que quando eu dou auxílio, a dona de casa usa aí um pouquinho do dinheiro no tigrinho e o restante ela vai botar aí no frango, no suíno e na carne bovina aí, e no churrasquinho de final de semana. Então existe demanda. Tá. A partir de agora, a demanda Brasil, ela cai ou diminui pensando dentro do setembro, final de setembro, outubro, novembro. Eu nem vou falar dezembro não, porque dezembro é festa de ano. A carne que vai chegar na mesa da dona de casa no dezembro, ela sai do novembro, ela começa a sair já do outubro. Opa, existe demanda no segundo semestre maior. Hoje, se você olha aí a desvalorização no ano 25 do boi, pensando no segundo semestre, nós estamos nos piores anos da história, entendeu? Quando eu olho, por exemplo, em anos anteriores, pensando em valorização da arroba. Então, isso por si só tem outros fatores que, muito mais na minha percepção aqui, se eu faço uma análise olhando para número, Alexandre, eu vejo que talvez há um movimento de segurar esse animal de forma para que não veja esses preços explodindo. Porque se eu tenho um boi de 340, 350 sendo confirmado, e talvez a gente volta naquele título que é o tema do nosso bate-papo aqui, né? Talvez a gente pode entrar aqui, não sei, se você quer me fazer uma pergunta referente a isso, porque talvez a gente volta aqui. Será que é o boi a ter? Será que é um movimento que está acontecendo também desse animal chegando na gôndola? Porque a exportação tá o quê, Alexandre? Bombando, né? Primeiro, recorde, vai ser recorde novamente. Primeiro, os números iniciais já nos mostram que se permanecer igual, vai ser recorde por setembro. O que foi no agosto? O que foi no julho? Então, assim, a exportação passou a ser 30, 31, 32% do nosso mercado. Quer dizer que o mercado doméstico tem menos relevância nisso. Eu estou exportando em volume, falta para ter preço, tá bom? O Bom, dólar caiu, o dólar hoje 5,30. Nossa arroba hoje está próxima a US$ 60. ô Já não é Ronald, aquela arroba de 50, 49, tá bom, meu amigo? então, ficou claro que na sua leitura não é um problema de falta de demanda. Pelo contrário, a demanda está caminhando bem aí. Mas está numa certa concentração de oferta. A gente já falou de confinamento e eu queria trazer para a nossa discussão a questão do boi a termo. Será que a gente está vendo também acontecer o que a gente viu acontecer em setembro de 2023, quando os frigoríficos se prepararam e tinham lá aqueles contratos a termos e, enfim, tinham os animais sendo entregues para abate para evitar justamente uma escassez aí de oferta? Então eu responderei essa pergunta
sua, levando ela tanto para os frigoríficos, mas principalmente para o pecuarista. Porque o pecuarista não faz o que o frigorífico fez. O boi a termo é uma gestão de risco ou comprou caro demais? Essa é uma pergunta, né? Eu acho que a gente tem que. Se o boi a termo. Se o boi caiu, o frigorífico errou ou se protegeu. Será que o frigorífico se protegeu? Porque se a gente fala que 70, 80% dos animais que estão vindo dentro do setembro, dentro do final do agosto, dentro do outubro e novembro, ele é o animal que vem do termo, pagaram 340 no boi e hoje o boi é 305, isso foi uma gestão de risco ou é um prejuízo? Gestão de risco ou errou a compra? Uma boa pergunta aqui para a gente discutir. O que está por trás do boi a termo? Isso é uma coisa que eu tenho que discutir. Eu tenho um cliente, Alexandre, que fez uma put, por exemplo, que é o seguro de baixa, e está colocando uma rentabilidade no bolso. Ele viu o boi caindo, tinha boi 305, 308 no Goiás, vendeu boi 297, mais as bonificação, e ganhou R$ 6 da bolsa. Então ele fez a gestão do risco. Beleza, o frigorífico pagou 340 no boi novembro, 335, 340 no boi de outubro. Eles fizeram a proteção deles, fizeram a gestão, porque senão eles estão pagando mais caro no boi do segundo semestre. Talvez outro ponto para trazer aqui e até a gente discutir. Alexander, entender que o confinamento ele é uma eficiência operacional. Você concorda comigo? Ele é uma eficiência. Eu sei o custo da minha diária, o custo da nutrição, eu sei o custo do boi magro e eu sei o valor do boi futuro. Eu posso garantir um preço antecipado, certo? Certo. Eu consigo garantir isso. Tá. Mas e qual é o preço que eu garanti? Eu tenho um contrato e os contratos são maravilhosos. Foi uma boa ferramenta que o frigorífico fez. Você tem contrato que você consegue travar antecipado. Tem uns que você morre no balcão lá, mas aí é o preço dos indicadores. Tá. Mas o boi do setembro, que vai fechar agora, dia 26 até dia 30 de setembro. Qual vai ser o preço real do boi em São Paulo? Vai ser um boi setembro que era 330, 335, que é o boi a termo, que 80% de quem vendeu fez esse boi, ou vai ser o boi que a bolsa está me mostrando hoje, 301? Porque se o boi a termo, cada dia que passa, os frigoríficos não entram sem travar, os boitel, o pecuarista de forma geral não entra sem travar, porque ele tem receio, talvez o segundo semestre de todos os anos aí a gente começa a já não ter boi para compor os indicadores. Porque se o boi a termo não vai no indicador, meu amigo, como é que eu vou fazer esse fechamento desse mês? 90% do pecuarista está vendendo o seu boi, ou 80, ou 70, que seja, vendendo o seu boi a termo, que foi um contrato feito 90, 100 dias antes. O que você A está 300 e... o que você está trazendo para a gente é que o boi que está morrendo agora não é um boi de 310, 305, é um boi de 335, R$ 340. Sim, eu posso trazer talvez até com mais precisão, pelo menos 70% desse animal. Por quê? Os confinamentos e os boitel nos últimos meses, e aí quando você vê alguém defendendo muito um ponto, você tem que observar o que ele está trazendo. Por quê? Por exemplo, boitel hoje, alguém manda boi para boitel sem garantir um preço antecipado? Não. Porque o cara está tirando o dinheiro da renda fixa, tirando dinheiro de outro negócio e mandando pro boitel. Tem boitel aí que você liga pro cara hoje, o cara fala, ó, ou o cara te liga, ó, apareceu uma boiada magra aqui, boi de 13 arroba, tal, preço tal, com a nossa diária aqui, tá dando rentabilidade de 10% em 90 dias. Você quer mandar o dinheiro aqui para comprar? Quero. Opa, aqui é a conta, aqui tá o contrato, assina aí, nós te mandamos o boi. E nós já vamos comprar o boi. Então é uma eficiência operacional. Se esse cara não travou o boi a 330, o boi de setembro, hoje é um boi de 300, vamos botar aí que o indicador vai terminar 305, caiu R$ 25, vezes um boi de 20 arroba, meu amigo, é R$ 450, né? R$ 500 de prejuízo. Era o lucro que esse cara teria. Então, o investidor não manda dinheiro para o mercado se ele não garantir um preço antes. O que eu quero trazer? Que o indicador, se todo mundo travar o boi a termo, daqui uns dias não vai existir mais CPEA, não vai existir mais indicador do boi. Você entendeu o que eu estou trazendo aqui? Ou nós colocamos esse... Você está dizendo o seguinte, Ronald, vê se é isso, né? A realidade dos abates é diferente da realidade da precificação atual dos indicadores de hoje, por exemplo. Os preços dos animais, ou a média de preços de animais que estão sendo abatidos não reflete a média de preços dos indicadores hoje por conta dessa preparação toda que houve para poder garantir essa oferta e esse alongamento das escalas que a gente está vendo agora.
Exatamente, Alexandre. Aí agora nosso trabalho aqui é conscientizar o mercado de entender o que é o que não é. Então, de forma geral, eu vejo que a preocupação desse ano é um pouco menor. Cada dia mais o pecuarista, o confinador, o boitel se tornou eficiente nisso. Acho que os anos anteriores mostrou. Como você citou aqui, 2023, boi caiu, metade daqueles boitel que existia hoje não existe mais, porque a gestão de risco deles não existiu, o boi deixou margem líquida negativa. Agora, com esse negócio virando cada dia uma operação financeira, opa, se você não trava esse boi, aí travar, Alexandre, tem várias ferramentas. O que eu quero dizer é, se todo mundo fizer o boi a termo, daqui um ano e meio, nós não existe mais boi balcão, boi disponível. Então não existirá indicador. O indicador vai pegar um preço pontual, porque se não tem referência de preço, meu amigo, por que eu estou falando de preço? Você concorda? Se o boi morreu a. Imagine, por vários meses, o boi em setembro era 335. Tá, se todo mundo fez o boi a 330, 335, qual é a referência que eu vou ter para setembro? Então a gente começa a observar também, claro que o pecuarista poderia usar o aput, não precisa botar o boi a termo. Ah, mas então eu estou trazendo aqui, como eu fiz as perguntas que eu fiz anterior, será que a gestão de risco ou errou nas compras? O que está por trás do boi a termo? Opa, o pecuarista por sua vez. Será que ele está vendendo um boi de 300 e 307, que é o indicador ontem, 305, se eu não me engano aí, ou ele está vendendo um boi 305 que ele está recebendo um seguro da bolsa? Então a gente tem que também ponderar Ou aqui, ele já, mas de forma. ou ele já negociou com o frigorífico a termo e está recebendo mais por esse termo, né? Alexandre, toda vez que você falar com o cara de um boitel e ele não tiver uma gestão de risco, no ano que vem ele não tem boi no boitel dele. Então, o boitel, diferente de uma engorda na fazenda, diferente de uma engorda tipo, diferente de confinamentos do pecuarista, que ele faz uma cria, uma recria, o boitel ele é um negócio. Só entra no boitel quem sabe que o boi vai subir ou quem tá vendo o boi ou quem tá vendo o boi dando lucro. Você não manda um dinheiro pro boitel se a margem tá negativa e se você não acredita que aquele boi vai subir, porque senão você tá perdendo dinheiro. Investidor não gosta de perder dinheiro. Então o boitel hoje ele te dá essa flexibilidade. Isso é bom? Isso é maravilhoso. Traz gestão, traz negócio, dá liquidez para a recria. Tá, o que o pecuarista tradicional que nos ouve aqui tem que fazer? Tem que buscar as ferramentas. Tem que. E hoje eu vejo que o frigorífico, e ele sabe disso. Acho que não precisamos nós repetir isso aqui. Eu acho que em cada palestra, em cada reunião aqui, em cada entrevista sua, você sente isso também. O mundo vive uma valorização da arroba. Tá, porque o Brasil não sobe na mesma velocidade? Tem vários fatores, mas um fator é questão de tempo, tá bom? Acho que quando você olha de médio prazo, nada justifica. O boi caiu, reposição não caiu. Bezerro, olha o indicador CPEA aí, Mato Grosso do Sul, dá um Google aí, moçada. Deixa aqui na posição. O mercado esfriar não quer dizer que ele caiu, tá, Alexander? Ah, o bezerro tava R$ 15, 14, 13,80, 12,80. Opa, menos liquidez. Ontem eu vi um vídeo de um leilão, poucos gado, poucas pessoas lá sentadas na frente do leilão. Quer dizer o quê? Que teve menos oferta. O pecuarista sente. Já deu uma chuvinha ontem no Goiás, pontualmente. Mato Grosso também. Ontem eu tava vindo de Brasília, chuva ali nos 10 milímetros. Opa, Ô a Ronald, chuva tá chegando aí, tá bom? mas então dá para bater o martelo de que é uma pressão pontual e que a gente vai ver esse mercado reagir? Acredito. Acredito sim, tá bom? Talvez os fundamentos Alexander. O boi hoje já mostra. Olha, então assim, o que você tá falando, Rony? Tá falando com base no quê? No base do contrato futuro, Alexander. Isso já me dá uma base, já. Se você não tá acreditando em mim, dá um Google aí, vai lá, B3. Quanto é o boi hoje, setembro, na bolsa? R$ 302. Quanto é o boi, janeiro? 321. Isso é a diferença de R$ 20. R$ 20 vezes um boi de 40, vezes um boi de 20 arroba é R$ 400. Então, se eu olho, por exemplo, para um dezembro, é um boi de 318. Opa, dezembro tem mais boi ou menos boi vindo para o mercado de confinamento? Se essa chuva chega mais cedo, a gente começa a limitar a oferta do boi do novembro, do boi do dezembro. Então, resumo. Talvez chuva mais cedo, talvez não é nada novo, né? Chuvas estão vindo aí, vai chegar nos próximos 10, 15 dias em boa parte do Brasil Central, então já traz um fôlego. Olhando de médio prazo, não acredito em pessimismo, tá, Alexandre? Não vejo um boi outubro, desculpa, um boi dezembro, um boi novembro abaixo de R$ 300. Não trabalho com essa hipótese hoje, tá bom?
Ah, o mercado pode ir? Cara, o mercado é soberano, ele pode ir. E Mas, nós aqui temos um compromisso real mas com quem está nos assistindo também, né? a gente vai ver o boi voltando para aquele patamar dos 340, 350 que a gente viu no começo do ano? Sim, acredito. É, Talvez até janeiro aí não será muito difícil a gente ver isso não, tá, Alexandre? E aí a corda muda de mão, tá, meu amigo? é. E assim, isso, eu volto a dizer, tá, Alexandre? E aqui, se você pega, faz um Google aí, moçada, eu entendo que cada um tem que defender o seu ponto de vista. Milho barato justifica bastante confinamento. Opa, quanto é o milho americano? E quanto é o boi americano? Então era para ter 5 vezes mais boi sendo confinado nos Estados Unidos. Porque se o milho americano está na mínima dos últimos 6 anos aí, quanto é o boi americano? Está nas suas máximas. Então a relação de troca é muito interessante. Voltando para esse ponto, Brasil, milho hoje, R$ 60 aí, indicador CPEA, 65. Vamos pegar a média Brasil hoje, o milho de R$ 55. Quanto é o boi? R$ 300. Vamos botar de forma geral, 290. É uma roupa produzida 240 na fazenda, 250. Te sobra R$ 50. Apesar, Alexandre, do boi estar subindo, a conta não muda muito, não, sabe? Dentro da roupa produzida. Foi uma discussão que eu tive, por exemplo, o boi de 340 ou o boi de 305, o que muda, muitas das vezes, se o boi for para 340, quanto vai o boi magro? Vai para 360? Hoje, com um boi de R$ 300, quanto é o boi magro? 330? Então, lembre sempre, toda vez que eu tiver uma alta no boi, o custo vai subir, que seja o custo da reposição, logo sequência o milho e outros produtos. Então, no final do dia, boi mais caro é bom para pagar a dívida, tá bom? Boi mais barato, aí as dívidas fica, eu tenho que usar mais boi para pagar elas. Lembra sempre disso, que isso não negligencia nós de fazer a gestão do nosso risco, de nós comprar um pouquinho mais cedo. Ah, vendi um boi magro, vou fazer um seguro para comprar reposição. Isso, acho que fica essa linguagem aqui, tá bom? Por quê? Eu estou fazendo no Pará, tá, Alexandre? Eu estou no recria agora. Eu ainda estou comprando bezerro. Como a chuva prolongou um pouco mais no Parazão esse ano, cara, eu ainda tenho, postei vídeo recentemente, vou postar agora aqui novamente ali, saindo agora aqui, eu vou postar na minha rede social. O meu lote de bezerro. Tem capinha ainda verde, choveu bem esse ano no Parazão, na Transamazônica. Então eu ainda vou comprar mais uns bezerrinhos lá ainda, ué. Esse bezerro aí, eu acredito que lá em maio para junho eu devo liquidar ele, boi magro ali, de 14 arrobas. Então hoje eles estão com média aí de 8 arroba, 8,5, indo para 9 arroba, até maio ali. Eu creio que eu liquido eles a 14, boi magro. Ô Então Ronald, assim, olha aqui as considerações do Frederico Paes, está participando no chat com a gente. A margem do complexo carnes estimulou a produção, inclusive boitéis com lotações máximas e margem garantida via bolsa. Foi aquilo que você falou, quando a bolsa estava 340, 350, quem não se protegeu é porque, não, enfim, perdeu o bonde aí, né? O mercado doméstico segue fraco e o varejo, desde junho, vem tentando reajustar preços e sem sucesso, diante de um frango de R$ 6 o quilo e um pernil na casa dos R$ 15. Ele está trazendo aí essa questão do consumo interno que talvez não está ajudando muito. E daí a pergunta dele, e com esse dólar de 5,35, será que a gente vai ter margem para exportação? o número mostra que temos margem, tá, Alexander? Talvez, e alguns vão dizer assim, mas o boi que está indo no setembro, ele é um boi comprado no julho, no agosto, tá? Bora acompanhar então os próximos volumes. Nós vamos exportar aí perto a 4 milhões de toneladas esse ano, tá, meu amigo? 3,8. Se a gente chegar aí, se os próximos meses continuar o volume que está indo aí, o amigo aqui comentou, quem são os principais players que exportam junto com nós aí? Então vamos botar aqui os 5 principais. Austrália, nós estamos botando Argentina, Paraguai, opa, Uruguai, Irlanda, quem são aí, entendeu? Quanto arroba neles lá? 66, o menor aí, entendeu? Os outros é 72, 75, nós temos arroba ainda de US$ 60. Pega um boi de R$ 304, que foi o indicador ontem, e divide por um dólar de 5,30. US$ 60, certo? Então, assim, de forma geral. E o amigo aqui comentou uma coisa: a margem líquida era interessante, certo, Alexandre? E ontem eu fiz um estudo, fiz um fechamento de um ano. Esse cliente fechou a consultoria com a Pátria aqui há um ano atrás. Olha pra você ver que loucura isso. Sabe quanto ele gastou de seguro durante um ano, Alexandre? Ele roda em torno aí de quase 3 mil bois, sabe, ano. Eu pego aí durante o período. Dá um pouco menos, mas quando eu pego, como a tabela de preço foi feita de agosto de 2024 até agosto de 2025,
225. Ele gastou de seguro 195 mil reais, Alexandre. Ele gastou, ele investiu de seguro na bolsa. Se eu pego isso aí, dividido pelo boi dele lá, 21, deu em torno de 43 mil arroba que ele protegeu nesse período. 195 mil reais, 2 mil e poucos boi deu. Você pega esse seguro aí, 195, divide por 2.100 boi, ele gastou em média 95 reais de seguro por boi. Seguro de preço, tá bom? Não estamos falando de seguro de vida do boi. 95 reais. Então, opa, ele perdeu na bolsa 195. Ele teve algumas operações que deu ganho, tá? Mas na média ele perdeu. Por quê? Toda vez que ele fez seguro, o boi subiu, Alexandre. Ele ganhou agora, recentemente, no setembro ele ganhou, porque o boi caiu. Mas aí o boi dele já estava escalado, então ele fechou o boi a 305 reais e ganhou 5 reais da bolsa. Por que eu estou dizendo isso? Durante um ano ele perdeu 195 mil. Resumo, quanto ele ganhou no físico, Alexandre? Segunda-feira vai sair um vídeo dele, ele falando, ele ganhou 1 milhão e poucos reais. Porque no ano passado ele fez seguro, o boi era 285, 280. O que aconteceu com o boi lá no agosto, final de agosto para novembro? Boi de 300, 290, ele fez o seguro e errou. Esse ano, na mesma coisa, novembro, a mesma coisa. Fez o seguro, o boi foi para 340. Então o seguro é feito para não usar. Talvez quem está nos ouvindo aqui tenha uma Hilux, Alexandre. Poxa, paga o seguro, 10 mil reais, então uma Hilux de 300 mil. Se ela bater, ele vai acionar o seguro. Se ele usou aí a caminhonete 10 anos aí e ela nunca bateu, então quer dizer que ele perdeu 100 mil reais, mas ele tem a caminhonete. Um exemplo. O boi é a mesma coisa. O amigo falou, a rentabilidade, meu amigo, eu não vou nem te dizer. Hoje a rentabilidade ainda é boa porque a arroba produzida tá boa, Alexandre. Lá em julho, o boi entregava, Alexandre. Não sei se o amigo que vai entrar aqui para falar de confinamento no próximo bate-papo aqui com você vai trazer o número, mas boi entregava 800 reais no confinamento. Ronald, muito boa essa nossa conversa, tanto que vou te fazer o convite para a gente voltar numa próxima oportunidade, para a gente poder falar mais e com mais detalhes sobre essa situação. Por enquanto, quero te agradecer, viu, pela participação e pelos esclarecimentos aí, e fica o convite para voltar mais vezes, Ronald. Muito obrigado, meu amigo. E quem estiver nos assistindo aqui de Gurupi, amanhã estarei lá, vamos nos encontrar presencialmente. Meu bigode está um pouquinho fino, mas nós vamos estar por lá, tá bom? Obrigado. Boa. Valeu, abraço, Ronald.